Oi, queridos alunos, pais e responsáveis. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de português com a professora Jéssica Fazanha para as turmas do quarto ano A e B. Livro 2. Vamos orar? Posição para oração. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela vida, pela saúde, por mais uma vez podermos estar reunidos em Teu nome, Senhor. Pedimos, ó Pai, a Tua proteção para todos os profissionais da área da saúde, ó Deus, para todas as pessoas que necessitam sair de casa, Senhor, para trabalhar, para garantir o sustento da família ou para resolver problemas fora de casa. Que o Senhor cubra com Teu manto de proteção a cada uma dessas pessoas, Senhor. Que o Senhor venha em nosso socorro, proteja a nossa mente, o nosso coração e a nossa saúde. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amores, preparem-se para começarmos nossa aula. Se você ainda não organizou seu material, pause este vídeo, porque você vai precisar primeiro do seu livro didático módulo 2, segundo, de um lugar calmo e tranquilo para realizar as tarefas, terceiro, do seu estojo para ter todo o material em mãos, e quarto, muita atenção. E por último, mas não menos importante, vocês estão no meu coração. Hora da correção. Com o ensino à distância, nós vamos experimentando novas possibilidades e testando novas opções. Então, nós vamos testar agora como ia funcionar a nossa hora da correção. Eu vou tentar realizar as correções com vocês por videoaula e depois vocês vão me contar o que vocês acharam disso, ok? Atenção! Questões dissertativas, que são aquelas que vocês escrevem frases ou pequenos textos, aquelas que vocês precisam escrever para responder, elas não precisam estar idênticas às que eu vou falar. Não precisa estar igual. Se estiver parecido, semelhante, querendo dizer a mesma coisa, né, com o mesmo sentido, está correto também. Respostas pessoais, de opinião, elas serão vistas apenas no e-mail. Continue enviando as atividades, porque eu irei conferir a participação efetiva de cada um de vocês, por meio dos e-mails, tá ok? Então, continue fotografando e mandando as lições para mim. Por aqui, faremos a correção dos demais exercícios. De alternativa, marque o X, acompanhe no vídeo e vá pausando e corrigindo em seu livro didático. Então, eu vou dizer número 1 e você já confere se você fez igual. Pausa o vídeo, confere se o que eu falei está de acordo com o que você escreveu. Então, tenham essa autonomia, porque eu estou aqui para isso, para ajudá-los e para a gente fazer juntos, ok? Não é para vocês fazerem só com o papai e com a mamãe. Essa videoaula ela é gravada para que a minha voz possa ajudar vocês aí em casa, ok? Pegue o seu livro didático. Agora, abra ele na página 11, que é uma das primeiras atividades que nós realizamos esta semana. Então, vamos lá para a página 11 de língua portuguesa, para que vocês acompanhem a correção com muita atenção. Pause o vídeo a todo momento para que você confira a sua resposta com o que eu estou falando e presta muita atenção no que eu estou dizendo. Momento da correção. Siga as orientações da professora. Então, na página 11, a atividade número 1 pergunta de onde é essa atividade de matemática, onde ela foi publicada. A resposta seria no livro, ou no livro A Conquista da Matemática, ou num livro do quarto ano. Todas essas respostas estão válidas, ok? E como é possível saber disso? Na pergunta número 1, tem duas questões. A primeira é onde esta matéria foi publicada originalmente. No livro A Conquista da Matemática. E depois também pergunta, como é possível a gente saber disso? É possível saber
lendo a referência do texto, que são as letras pequenas no final da imagem. Então, depois do exercício, no finalzinho da imagem, tem as letras pequenas, onde nós vemos a conquista da matemática em negrito, preto escuro, que é o nome do livro onde esse exercício foi publicado. Número 2 é uma pergunta um tanto quanto pessoal, então várias possibilidades são possíveis. Em quais outros lugares nós podemos encontrar enunciados de problemas matemáticos? Por exemplo, nas provas, avaliações, apostilas, livros didáticos, cadernos de matemática, na internet e etc. Pergunta número 3. Qual é a função desse enunciado de problema matemático? Assinale com um X a resposta correta. Então, está perguntando para que serve um enunciado matemático. A resposta correta é a do segundo quadradinho, quadrado de baixo. Apresentar ao leitor uma situação-problema relacionada aos conceitos da matemática para análise e resolução. Então, o enunciado de problema ele serve para dar uma situação-problema para o leitor resolver. Então, o X é no segundo quadrado. A pergunta número 4 era apenas para seguir a legenda, ok? E aí viramos para a página 12. Exercício 5. Observando o placar apresentado, qual foi a única equipe que venceu a equipe A neste torneio de basquete? A resposta do número 5 é a equipe E. Depois vem o pontinho. Para saber a diferença de pontos nesse jogo, que operação matemática é preciso realizar? É preciso realizar uma subtração. Então, o x é no segundo quadrado. É preciso fazer uma conta de menos. De um resultado maior para um resultado menor, qual é a diferença entre os dois? Então, o x é em subtração. Pergunta número 6. Para responder à questão C, apresentada no problema, qual operação matemática é preciso realizar? X, na resposta, adição. É preciso realizar uma conta de mais. Então, x no primeiro quadrado. 7. A resolução da questão D, apresentada no problema, ela depende da resposta de quais outras questões? O x é na última alternativa. Você precisa das respostas das questões A e C. X no último quadradinho. Não explique sua resposta. Por que é preciso do resultado da A e da C? Porque você precisa dividir o número total de pontos da equipe pelo número de jogos disputados. Então, você precisa dividir a resposta da C pelo número da A, para você saber exatamente a resposta da B, ok? Número 8. Assinale a alternativa que apresenta o significado com o qual a palavra média foi empregada na questão D do problema. O X é no quadradinho do meio. Média quis dizer o resultado de uma soma dividido pelo número de parcelas somadas. Depois, nós vamos aí para a página 13, onde nós estudamos concordância verbal. Letra A. Quais são as duas formas verbais que foram empregadas na legenda acima? Foram as formas terminou e terminaram. Então, a resposta da letra A é terminou e terminaram, com AM no final. Letra B. Complete as lacunas com o singular e plural. Atletas, ele está no singular ou plural? Plural. Está falando de mais de um atleta. E a palavra atleta está no singular. Então, a primeira é plural, a segunda, singular. Finalizamos a página 13. Vamos para a página 14 e vá pausando o vídeo para fazer a correção no seu livro. Número 2. O verbo terminar, ele mudou a sua forma para concordar com o substantivo atleta. Portanto, é correto afirmar que os verbos concordam com... A resposta correta é o número. Neste caso, ele quis concordar com o singular e plural do substantivo. Então, o X é no segundo quadradinho. A número 3 era para você flexionar o verbo terminar no tempo passado, de acordo com o pronome em destaque. Então, ficaria eu terminei, nós terminamos, ela terminou, ok? Então, é terminei, terminamos, terminou. Atividade número 4.
O verbo terminar se modificou conforme a mudança do pronome pessoal. Portanto, é correto afirmar que os verbos também se alteram para concordar com X no primeiro quadrado, para concordar com a pessoa do discurso ou a pessoa gramatical, ok? Na página 15, nós tínhamos que fazer, no exercício 1, a reescrita da frase de acordo com a pessoa indicada. Letra A. Eu gosto de tocar violão. Letra B. Você gosta de tocar violão. Letra C. Nós gostamos de tocar violão. Letra D. Vocês gostam de tocar violão. Letra E. Eles gostam de tocar violão. Exercício 2 da página 15. Letra A. O jornalista errou. Letra B. A criança adormeceu. Exercício 3. Letra A. As encomendas chegaram, com AM. B. As crianças brincam, com AM no final, ok? Depois, vocês teriam que fazer a leitura do texto do Harry Potter. Temos as questões do Harry Potter na página 20. Número 1. Os acontecimentos narrados nesse trecho de romance envolvem seres, X na palavra fictícios. São seres imaginários, ok? A número 2 pergunta quais elementos citados no começo do texto confirmam que Harry Potter era um bruxo. Então, vocês podem colocar algumas opções, como falar do castelo ou o fato dele voar em uma vassoura, por exemplo. Na página 21, nós temos o exercício número 3, pergunta A. Quem é o personagem principal e quem é o personagem secundário desse trecho que vocês leram? Então, nós temos como personagem principal Harry Potter e o personagem secundário é o Olívio. B. Há algum antagonista nesse trecho do romance? Justifique. Tem vilão nesse pequeno pedaço do texto? Não. Nesse trecho não aparece nenhum personagem antagonista. 4. Assinale o tipo de narrador do texto Harry Potter. O X é um narrador observador. Ele não faz parte da história. Número 5. É possível saber o tempo dessa narrativa? Ou seja, quando os fatos foram narrados? Sim. Os fatos narrados ocorrem por volta das 7 horas da noite. É possível saber o horário. Então, se tem uma indicação de horário, é possível saber o tempo. Então, sim, porque aconteceu por volta das 7 horas da noite. 6. Qual é o espaço dessa narrativa? Ou seja, em que lugar se passam os fatos narrados nesse trecho? A história se passa no estádio de quadribol. Página 22. Exercício 7. A resposta é A, C, B. Nesta ordem, tá? A, C e B. Ao final da página 22, era preciso que vocês completassem um pequeno texto. O romance é um texto narrativo. Os textos narrativos geralmente apresentam um narrador, que conta a história e pode ser narrador personagem ou narrador observador. Personagens que praticam as ações e podem ser protagonistas, antagonistas ou secundários. Tempo, que indica quando ocorrem os fatos. E espaço, que indica onde ocorrem os fatos. Então, as palavras que completam são narrativo, narrador, personagens, tempo e espaço. Ok? Finalizamos com o latido do meu cachorro a correção da aula. Vamos para a aula do dia, que é uma nova leitura. É a tirinha da página 23. Tirinhas são interpretadas pela escrita e pela observação das imagens e personagens. Responda em seu caderno as questões 1, 2 e 3.